Oi, tudo bem? Segundo a Bíblia, segundo os ensinos da palavra de Deus, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem e criou também os animais. Deus não deu como alimento para o homem nem para os animais a carne. Está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, aqui no verso 29, aqui fala que Deus deu para o homem frutos que davam sementes e ervas também que davam sementes. Essa era a alimentação para o ser humano. E no verso 30, falando dos animais, está escrito: E todos os animais da terra, todas as aves dos céus, todos os répteis da terra, que há fogo de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então, originalmente, o homem não comeria carne. Não faz parte da origem do homem comer carne e nem mesmo dos animais. Então, se crê que a carne, se acredita que a carne só passou a ser ingerida pelo homem após o pecado. Porque após o pecado passou a existir a morte. E se houve uma mudança no homem, houve uma mudança também nos animais. A gente sabe isso de imediato. Foi quando Deus ele amaldiçoou aquela serpente, ela passou a rastejar e comer pó. Então, no caso da serpente, fica claro que houve uma mudança na sua alimentação. E possivelmente isso aconteceu com todos os animais. E se imagina que depois do pecado, que começou animais a devorar um ao outro. E possivelmente também os homens já comiam carne, já matavam os animais para se alimentar após o pecado. Porém, Deus só autorizou ao homem comer carne após o dilúvio. Porque está escrito aqui, no capítulo 9, aqui no verso 3, Deus disse para Noé: Tudo que se move e vive, serve-vos-á para alimento, como vos dei da erva verde, e tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isso é, com o seu sangue, não comereis. Então, a única restrição que Deus fez, que eles não deveriam comer a carne com sangue. Então, deveria, ao matar o animal, o sangue do animal deveria jorrar sobre a terra. Porque Deus disse que a vida estava no sangue. Não daria a vida dos animais, mas somente a carne. Segundo aqui, esse relato. Outro ponto interessante também em relação aos animais foi porque aqui no capítulo 9, no verso 2, fala assim: Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra, todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Então o homem seria, vamos dizer assim, o Deus dos animais. Ele seria o mais poderoso. Os animais teriam medo do homem. Imagine que Deus fez isso porque quando Noé ele saiu daquela arca, com todos aqueles animais, poderia haver o risco dos animais atacar Noé. Por isso Deus ele fez colocou pavor nos animais em relação ao ser humano. Tudo que acontece hoje, o que acontece nas matas, com os animais, eles devoram um outro, não estava no plano de Deus. Isso aconteceu após o pecado. E para as pessoas de Deus, o povo que obedecia a Deus, Deus só autorizou comer a carne, matar os animais, para comer carne após o dilúvio. Então, não estava no plano de Deus que todas essas coisas acontecessem. E é interessante notar também que hoje os animais estão perdendo o medo do homem. Isso está acontecendo por causa das mudanças que estão acontecendo na Terra. Porque há muito desmatamento e os homens vão se aproximando mais dos animais. Os animais vão acostumando com o ser humano e vão perdendo medo também. A gente crê também que não estava no plano de Deus. Evidente que não estava. Todas essas mudanças que estão acontecendo. Então, o homem,
ele acaba invadindo o território dos animais. Os animais, muitas das vezes, atacam o ser humano, como aconteceu naquele caso ali no Mato Grosso, ali no Pantanal, quando aquela onça atacou aquele caseiro. Então foi algo raro também, porque não é muito raro animal atacar o homem. Mas no caso de uma onça ali, foi algo raro, segundo os especialistas. E o homem, ele acabou sendo morto pelaquela onça. A gente percebe também que ele foi se acostumando com o animal e ele começou meio que perder a noção do perigo. Mas infelizmente isso aconteceu, foi uma tragédia. Mas isso mostra as mudanças que estão acontecendo no mundo. Isso mostra que tudo que está acontecendo no nosso tempo está totalmente contra a vontade de Deus. Está totalmente contra aquilo que Deus criou desde o princípio.